Irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Constituiu-se num privilégio conviver com Jesus àquela época, principalmente para aqueles que tinham condição de absorver a mensagem do Cristo. Porque muitas pessoas conviveram estreitamente com Jesus, lúcidas, inteligentes, os doutos e os sábios referidos pelo Evangelho, mas não tiveram maturidade espiritual para entender a proposta de Jesus. E isto foi ratificado por um encontro fantástico de Humberto de Campos com Sócrates no mundo espiritual. Humberto de Campos foi convidado, ainda entre parênteses, Humberto de Campos foi um escritor brasileiro consagrado pela Academia de Letras, desencarnou, voltou a escrever através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Depois, a família, não compreendendo a grandeza daquele trabalho, da psicografia, do relato mediúnico, trazendo as crônicas de além-túmulo para nós outros, a família de Humberto de Campos processou a Federação Espírita Brasileira, também envolvendo o nosso médium Chico Xavier, porque ele escreveu algumas obras colocando o nome deste escritor, que, por certo, a família achava que deveria ter os direitos autorais, mesmo sendo um espírito a escrever, o que trouxe muitos dissabores, mas felizmente consertaram em tempo a situação, porque o próprio Humberto de Campos pediu que o Chico Xavier assinasse a sua obra a partir de então com o pseudônimo de Irmão X. Então, quando nós vamos ler alguma coisa escrita por Chico Xavier e que tem lá o nome do Espírito Irmão X, entenda que é Humberto de Campos. Mas Humberto de Campos foi convidado para uma reunião no plano espiritual, onde estavam homenageando as grandes almas, os intelectuais, aqueles que deram espetáculos morais, aqueles grandes cientistas de épocas priscas, eras, e de tal forma que, ao chegar lá, ele se surpreendeu por verificar que eram almas realmente de escol que estavam reunidas para congregarem em nome de Jesus. E dentre elas estava Sócrates, estava Pitágoras, Anaxágoras e tantos outros filósofos, cientistas, intelectuais da época. Mas a expectativa era tão grande, porque naquela noite iria fazer parte da tribuna exatamente o grande filósofo ateniense Sócrates, aquele a quem os espíritos se referiram quando Kardec perguntou para os espíritos o que é que nós deveríamos fazer para evitar o mal. O mal que possamos receber, o mal que possamos fazer. E referindo-se a Sócrates, o benfeitor espiritual respondeu para Kardec: um
filósofo da antiguidade já vos disse: conheça-te a ti mesmo. Então, o Sócrates, que foi o dono dessa memorável frase, lapidar, condição básica, sine qua non, para nós não termos problemas, é nos conhecer e nos trabalhar. Ele iria usar da palavra, e Humberto de Campos ficou atento para reportar a nós outros o que é que ele estaria dizendo naquela noite. Mas, para a surpresa do irmão X, ele não entendeu muito o que Sócrates estava colocando, porque a sua fala era muito profunda, falando de justiça e de verdade nas altas esferas espirituais. Mas como ele não teve ali um material suficiente, exatamente pela prolixidade daquela colocação, ele depois se aporta junto de Sócrates e pede a ele um colóquio, para que eles pudessem confabular e depois Humberto de Campos trouxesse algum informe para nós outros. E então ele foi logo dizendo: mestre, eu há pouco tempo deixei a terra e eu tenho facilidade para levar algumas notícias para os nossos irmãos que estão lá encarnados. O senhor gostaria de dar uma mensagem sábia, como sempre, para os nossos leitores? E o Sócrates disse para ele: é inútil, meu irmão. Humberto de Campos ficou assim um pouco conturbado mediante aquela resposta muito lacônica, mas como inútil? Não, porque as pessoas da Terra ainda não se conhecem, não se tratam como irmãos, chegam até degladiarem uns contra os outros, agredindo uns aos outros, debaixo de um estandarte, de uma bandeira, defendendo uma pátria que deveria ser universal e não ser qualificada. Então, eu levar uma mensagem para essas pessoas que ainda não se conhecem, não conhecem as outras, não praticam o verdadeiro sentido da fraternidade, é inútil. Humberto de Campos, querendo elitizar mais o público, diz assim: mas, mestre, tem os filósofos, os interessados nas suas informações, talvez para eles. Aí Sócrates responde logo em seguida: mas os filósofos, eles se perderam nas academias, nos bancos das escolas. Muitos até se mataram, se jogando em alguns vulcões para se julgarem valorizados pela comunidade, porque desapareceram, se suicidando, sem se mostrarem tal, como tal, e depois considerados como criaturas elevadas ao mundo espiritual, como sendo verdadeiros anjos. Muitos filósofos agiram dessa forma, para se mostrarem como criaturas que verdadeiramente não eram. Se eu posso falar, o próprio Platão, que foi um dos meus discípulos, ele não foi fiel à minha proposta, ele se perdeu nos seus discursos políticos, foi reverenciado, foi até, agiu com muita coragem, mas não foi fiel às minhas propostas. Então, talvez para eles também eu não tenha nada que dizer mais. Mas, Senhor, e o mundo? Como fica? Ah, o mundo. O mundo detém no seu interior as grandes sementes, que um dia irão eclodir.
retratando um mundo maravilhoso que virá. Mas por enquanto o mundo ainda nem conseguiu plantar a semente que vai vicejar e retratar uma humanidade perfeita do porvir. Quando Humberto de Campos percebeu que ele não estava mesmo nem um pouco a fim de trazer mensagem nenhuma, ele jogou a sua última cartada e disse: Senhor, o senhor não gostaria de voltar novamente à Terra como missionário? Olha, considero que não. Porque nós ajudamos as pessoas da Terra indiretamente. Porque as pessoas precisam de tempo para aprenderem a grande mensagem retratando a verdade. De tal forma que eu não iria acrescentar nada, uma vez que a humanidade precisa de tempo. Nascer, morrer, reencarnar. E até aqueles que ainda não entenderam, quando as suas obras não são vicejadas no clima da fraternidade, da solidariedade e do amor, pagam um grande tributo, que é a dor e o sofrimento. Mas precisam de tempo para aprenderem a grande verdade. Nós já estamos ajudando a humanidade indiretamente. Portanto, não pense em voltar a exercer nenhuma tarefa missionária no seio da terra. Humberto de Campos retrata essa mensagem no livro Crônicas do Além-Túmulo, nesse contato que ele teve com Sócrates, deixando muito claro que não é simples a nossa transformação interior. Muitas pessoas estão sempre em contato direto com a mensagem evangélica, com a mensagem doutrinária, e paradoxalmente cometem os mesmos deslizes, continuam nas mesmices de sempre, e não aproveitam a reencarnação vigente no sentido de se transformar, de se reconhecer, de trabalhar nas suas próprias limitações. O Cristo um dia estava reunido com os discípulos, João, Tiago, Tadeu e Bartolomeu. E foi aquele encontro maravilhoso do discípulo com os discípulos com o Mestre, naquele momento onde eles estavam muito a sós, tranquilos, podendo confabular fraternalmente, sem criaturas circunstantes que viessem entreturbar aquele diálogo. E eles aproveitaram para perguntar a Jesus. Um deles toma a frente e pergunta: Senhor, qual o maior talento do homem? E Jesus responde: o trabalho. Qual a maior virtude? A humildade. Aí um deles foi mais além perguntando: Senhor, qual o maior dever do homem no seio da terra? Jesus respondeu: ajudar o próximo incondicionalmente. E eles, quase em uníssono, responderam: Senhor, mas isso é impossível. Jesus silenciou. Senhor, é impossível. Às vezes a gente ajuda uma pessoa que de repente, com a mesma mão que recebe a doação benfazeja, se volta contra nós, nos agride. Como haveremos de ajudá-la novamente? Quantas pessoas ingratas, que por mais que sejam ajudadas, nunca retratam o espírito da gratidão? Senhor, é impossível agir assim. Aí Jesus silenciou mais ainda. E João, que tinha mais ligação com Cristo, mais proximidade, perguntou para ele: Senhor, o que é mais difícil a gente realizar na terra? E qual a aquisição mais difícil do Espírito?
Aí Jesus respondeu para eles: o mais difícil na terra é o que nós acabamos de verificar aqui agora. Por exemplo, o mais difícil é ajudar em silêncio, dar sem pedir, entender sem reclamar e amar sem críticas. E a aquisição mais difícil é a paciência. Aí eles silenciaram e foram analisar o que Jesus teria retratado naquela colocação. E nós sabemos que o maior talento do homem é o trabalho. Porque com o trabalho o homem vai adquirir a experiência. E nós estamos aqui hoje, todos, no seio da terra, para adquirirmos experiência, como mulher, como homem. Quando reencarnamos como mulher, certamente vamos nos adaptar às aptidões femininas, nos dedicando mais aos afazeres aos quais as mulheres estão ligadas. Quando reencarnamos como homem, certamente vamos desempenhar as atividades masculinas. Mas é fundamental que exerçamos o trabalho, qual seja o trabalho. Porque todo trabalho é útil, todo trabalho é útil. Mesmo a minhoca que está dentro da terra, ela faz um trabalho útil. E ela está aprendendo, e ela está crescendo. Ela está progredindo espiritualmente. Certamente a minhoca não tem um espírito como nós, mas ela tem, vamos dizer assim, elementos espirituais que trabalham a evolução dos insetos, das minhocas e de outros elementos da natureza. Mas o trabalho é a condição sine qua non para que a criatura melhore o seu talento. E existem 3 tipos de trabalho. O primeiro trabalho é o chamado dever. É aquele que a gente executa no dia a dia como um dever, até para ganhar dinheiro e pagar as contas. O outro trabalho é o trabalho obrigação, em que a gente tem a obrigação de exercê-lo mediante as circunstâncias. Às vezes não temos o dever do trabalho, mas a obrigação. Tipo, se uma pessoa mora ao lado da nossa casa, está carecendo de uma ajuda, pelo fato de sermos vizinhos dessa criatura, nós devemos ajudar essa pessoa. Se somos companheiros de trabalho, embora em funções diferentes, se não estamos fazendo nada e a pessoa precisa de nós, nós devemos ajudá-la. Como uma obrigação muito simples. Então, é obrigação pelo fato de estar ligada a uma circunstância. Imaginemos, se nós estamos viajando e uma pessoa fura o pneu, está em dificuldade, principalmente se tratando de uma mulher. O que é que nós devemos fazer na estrada quando nós vemos uma pessoa trocando o pneu, principalmente uma mulher? Parar e ajudar a trocar o pneu. Se nós somos viajores e ela está em dificuldade, nós devemos ajudá-la. Esse é o trabalho obrigação. Agora, existe um trabalho que dá muito trabalho, que se chama trabalho-trabalha, que é esse que nós fazemos sem dever de executá-lo, sem obrigação, apenas no sentido de contribuir de uma maneira mais abrangente, mais essencial. É quando nós, não tendo nem obrigação nem dever, vamos trabalhar para ajudar o nosso próximo. Esse trabalho do almoço é um trabalho obrigação, porque nós estamos na casa, frequentamos a casa, temos obrigação de sustentá-la e vamos executar o trabalho obrigação. Mas atrás do trabalho obrigação tem um outro muito maior, que é o trabalho, que é o fato de pegar esse dinheiro para o qual ele será destinado, que é ajudar as criaturas
carentes que nós assistimos aqui no centro. Agora, o homem precisa entender que deve trabalhar no limite das forças, conforme os Espíritos informaram a Kardec. Pergunta 683 do Livro dos Espíritos. Nós devemos trabalhar no limite das forças. Significa, tem muita gente deixando de trabalhar, quando deveria trabalhar muito mais. Porque tem força e tempo, e não trabalha. Enquanto que Jesus colocou, eu trabalho e meu Pai também, todos os dias. Então, o que sobra para nós? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. E quando nós fazemos o trabalho no bem, melhor ainda, que esse que dá muito trabalho, que exige de nossa parte, acima de tudo, disciplina. Porque às vezes o voluntário acha que não precisa ter disciplina no trabalho voluntário, precisa sim. Eu acho que o trabalho voluntário, que é o que nós fazemos, precisa de muita disciplina. Principalmente cumprir os horários. Porque às vezes a pessoa, eu sou voluntário, não tem compromisso nenhum, posso chegar cedo, posso chegar à tarde, posso chegar a qualquer hora. Eu acho que não. O trabalho é um dos grandes elementos para nos dar a disciplina. Porque os espíritos são disciplinados. Extremamente disciplinados. Para que vocês tenham ideia, o que é disciplina no mundo espiritual, Luiz Sérgio um dia foi convidado, um espírito, foi convidado para participar de uma reunião. A reunião estava marcada para 8 horas da noite. Ele chegou no ambiente e não tinha ninguém. Ele descerrou a porta e foi sentar. E quando ele entrou e sentou, ele tomou um choque e deu um pulo para cima. E ele foi depois saindo de mansinho, foi perguntar a alguém lá fora por que ele teria tomado o choque naquela cadeira. E a criatura que estava à porta disse assim, o senhor foi convidado para a reunião? Sim, eu fui, tanto é que eu estou aqui. Que horas marcaram a reunião? 8 horas. Pois então, que horas são? Agora são 10 para as 8. Pois então, a reunião vai começar às 8 horas. Não 10 para as 8. Portanto, o senhor aguarde aqui fora. Veja como a disciplina se faz no mundo espiritual. Nós somos indisciplinados por excelência, em todo sentido. Principalmente quando tem regras, quando tem leis. Haja visto no trânsito, por exemplo. Não respeitamos o sinal vermelho, não respeitamos o limite de velocidade. Há muita gente que nem bota o cinto de segurança. E assim, nem quero falar dos celulares que a gente continua atendendo dentro do carro, que não deveria atender. Se alguém tocar, pare o carro, depois atenda o celular, porque já está provado que o celular é um dos grandes elementos de acidente no trânsito. Então imaginemos como nós somos espíritos indisciplinados. E nós temos que nos aparatar, nós vamos chegar no plano espiritual e lá eles são disciplinados. Ou pelo menos as grandes almas são eminentemente disciplinadas. Aí então Jesus coloca que o maior dever da criatura é ajudar a outra incondicionalmente. Mas nós fazemos exatamente o contrário, nós ajudamos, mas nós criamos as condições. Não, eu vou te ajudar, mas tem que ser assim. Eu vou à sua casa o dia que eu puder. Quando a gente sabe que às vezes a pessoa precisa que nós façamos a visita para ela aquela hora, naquele momento. Que ela seja atendida naquele instante. E nós criamos as regras do jogo. Não, eu vou lá, ou eu vou atender, vou assistir, na hora que der certo. Mas não é que der certo, é na hora que a gente acha um tempinho para fazer isso. E o Emmanuel coloca com muita propriedade que quando nós formos fazer o bem, nós temos que procurar fazê-lo na hora em que a pessoa precisa que o bem seja feito, não depois, porque às vezes já não é mais importante que façamos aquele bem à criatura. E quando muitas das vezes criamos as condições, a gente vai ajudar a criatura desde que, colocando a condição, ela seja absorvida pela criatura a quem vamos ajudar.
Tanto é que existe um ditado popular: fazer o bem sem olhar a quem. Um dia uma pessoa me questionou porque nós estávamos ajudando aqui uma criatura muito complicada. Continua sendo assistida por nós, continua frequentando nossa casa. E ela é extremamente complicada. Já esteve presa, não vou entrar em detalhes, mas é uma criatura muito complicada. E uma pessoa nos interrogou: mas vocês continuam assistindo o fulano? Continuamos. Mas ele, sim, ele. Mas ele não merece. Haja vista as condutas que ele tem apresentado. Aí nós conversando com essa pessoa, dissemos o seguinte: Jesus diz que veio para os doentes, não veio para os sãos. A casa tem que estar preparada para ajudar qualquer criatura, independente da condição em que ela se encontra. Porque se for para nós criarmos condições, nós já estamos fora da proposta de Jesus. Ajudar incondicionalmente as pessoas. O bem, quando nós fazemos, está arquivado na nossa contabilidade espiritual. Não depende para quem esse bem foi feito. Não. O bem foi feito, está contabilizado. Se a pessoa merece ou não, é esta criatura com Deus. Depois vão se ajustar. Mas, na verdade, nós devemos fazer o bem sem estar fazendo exigências. Incondicionalmente. Às vezes colocamos: não, nós vamos ajudar aqui criatura da nossa religião. Só espírita que nós vamos ajudar. Às vezes as outras religiões, outros segmentos religiosos também colocam nesse sentido: nós vamos ajudar os nossos irmãos de fé. Nós não temos que fazer rótulo para ajudar as pessoas. Se as pessoas baterem a nossa porta, vamos ajudar. Houve até quem fizesse crítica a uma criatura que nós estávamos ajudando. Ela vinha e pegava uma cesta e ia embora. E até fomos admoestados: vocês vivem ajudando aquela pessoa. Ela não precisa, ela tem casa de aluguel, ela tem tantas coisas. Como é que vocês ajudam aquela pessoa? Aí depois nós fomos nos inteirar. Aquela criatura estava pegando uma cesta para levar para uma pessoa muito doente, que não poderia vir ao centro buscar os legumes. E ela estava pegando aqui e levando para essa pessoa. Não era para ela, mas as pessoas fazem críticas. Tinha uma menininha que pedia esmola lá na esquina do shopping. E ela estava, agora não, felizmente as crianças foram recolhidas, praticamente. Raramente a gente encontra uma criança pedindo esmola na rua. Mas houve época aqui em Rio Preto, era prático. Qualquer esquina tinha um montoado de crianças. E uma pessoa fez uma crítica muito acerba a respeito das crianças pedindo esmola, dizendo que nós não deveríamos dar esmola às crianças. Porque as crianças vão se prostituindo, vão aprendendo a pedir esmola, depois viram vagabundas e coisa e tal. Mas eu sabia que uma dessas crianças era uma menina assistida da nossa casa. Que a mãe estava doente, o pai tinha ido embora, mãe acamada, doente, limitadíssima. Crianças pequenas, e ela ia pedir esmola lá para ajudar a mãe com os irmãozinhos pequenos. Então a gente tem uma mania de fazer esse juízo crítico em relação à desgraça dos outros. Dizendo que tem que ajudar o fulano, ciclano, beltrano. Agora, recentemente, nós temos o nosso IEF. Nós estamos profissionalizando determinadas criaturas para auxiliá-las, favorecê-las no ganho do seu sustento. Ótimo! Mas por incrível que pareça, nós lançamos a ideia da empregada doméstica. Fizemos um trabalho aqui de muita conscientização. E dos nossos assistidos, praticamente ninguém foi aprender nesse curso que nós estamos dando empregada doméstica. Foi o motivo de nós conversarmos a respeito. Tem pessoas que são doentes da alma. A miséria espiritual toma conta da criatura. E essa criatura precisa ser assistida. Há algum tempo atrás eu quis ajudar uma pessoa
e eu arrumei um emprego para ela. Eu quis ajudar essa pessoa, coloquei um caminhão na mão dessa pessoa, aqui do ex-São Judas. Conversei com um amigo, ele arrumou um emprego para ela. Passado um dia, ela foi mandada embora. E aí então, eu fui saber por quê. Ele estava dirigindo um caminhão bêbado, e por isso foi mandado embora. E ele tinha me pedido assim, que eu tivesse compaixão, porque ele estava com 4 crianças em casa, desempregado há 11 meses, estava passando necessidade. Arrumei um emprego para ele. Ele era motorista. Foi mandado embora. Aí então, eu resolvi arrumar outro emprego. Bom, já que você não tem condição de ser motorista, eu vou arrumar outro emprego. E eu pedi ao meu amigo Moacir Antunes para arrumar um emprego para ele lá no cemitério Jardim da Paz. E o Moacir Antunes disse: Aguinaldo, eu não preciso, mas manda ele aqui, eu vou empregá-lo. E aí então, eu fui à casa dele e disse para ele: amanhã você vai lá no cemitério Jardim da Paz, você já está empregado novamente. Ao meio-dia, Moacir Antunes me liga: Aguinaldo, onde está o moço que você disse que viria aqui? Eu disse para ele: olha, Moacir, está aí. Aguinaldo, aqui ele não veio. Bom, alguma coisa aconteceu. Almocei rapidamente, vim à casa dele, morava aqui embaixo no Cristo Rei. Eu cheguei na porta da casa dele e disse: rapaz, por que você não foi? Eu arrumei um emprego para você. Ele nem precisava de você, se dignou em atendê-lo, admiti-lo, para que você pudesse atender as suas necessidades, e você não foi. Aguinaldo, está chovendo. Aí eu disse para ele: rapaz, vá molhadíssimo, mas vá. Não, agora não dá mais tempo, já está depois do almoço, não vai dar, amanhã cedo eu vou. Então tudo bem. Mas olha, amanhã cedo você vai. Não, deixa comigo, eu irei. Cheguei em casa, na hora do almoço, Moacir Antunes me liga: Aguinaldo, onde está o moço? Ele disse: Moacir, está aí, Moacir, não está chovendo hoje. Aí ele disse: Aguinaldo, ele não veio. Almocei rapidamente e voltei na casa dele. Mas fulano, você não foi trabalhar. Você acha, Aguinaldo, você acha que eu vou furar cova para enterrar defunto? Você já pensou? Eu não. Eu disse: mas você não iria talvez fazer isso. Mas pô, você não quer trabalhar? Não, Aguinaldo, esse trabalho eu não vou fazer. Voltei, fui para o consultório, peguei o telefone e liguei para o meu amigo Moacir Antunes. Olha, você me desculpe, Moacir, o rapaz não quer mais o trabalho. Você sabe, a gente tem que ajudar quem quer, porque quem não quer, não adianta. Não, Aguinaldo, você está equivocado. Eu falei: não, você não entendeu o que eu falei. A gente tem que ajudar quem quer, porque quem não quer, não adianta. Não, Aguinaldo, você está equivocado. Eu falei: mas como, Moacir? Aguinaldo, a gente tem que ajudar quem não quer, porque quem quer não precisa de ajuda. Olha, foi uma lição, para mim foi fantástica. Fantástica. Aí eu lembrei do Cristo: os doentes é que precisam de médico, não são os sãos. Porque as pessoas que são um pouco mais elitizadas espiritualmente, elas se arranjam, elas se ajeitam. Mas as comprometidas, nós precisamos ajudá-las. E ajudar muito. Sem espírito crítico. Porque aí então o Cristo disse assim: primeira condição que Jesus disse das dificuldades para a gente vivenciar aqui é dar em silêncio, ajudar em silêncio. A gente tem que ajudar, ajuda, não faça alarde. A nossa recompensa está no plano espiritual. Agora tem pessoa que dá aqui e já conta ali.
Que não saiba a sua mão esquerda o que fez a direita, disse o Cristo. Ali já está a vossa recompensa, na glorificação perante os homens. Então, às vezes a gente faz uma pequena coisa e já fala, eu fiz para ser notificado. Isto não é muito bom espiritualmente para nós. Vamos fazer no silêncio. No silêncio. Isso é muito importante. Ajudar em silêncio. E o Cristo disse que é uma das coisas mais difíceis na terra, a gente ajudar em silêncio. Porque a gente ajuda e antes de ajudar já falou. E muitas das vezes então alardeia para ser glorificado. Uma outra condição difícil é dar sem pedir. A gente às vezes dá, mas já está pedindo. Um dia uma mulher me deu uma roupa e disse assim, Aguinaldo, procura uma pessoa bem diferente no centro para você dar minha roupa. Eu falei, mas como? O que você chama de diferente? Não, uma pessoa que você vê que ela é mais limpinha, mais cuidadosa, para cuidar da minha roupa. E eu falei assim, não, eu conheço muitas pessoas, pode dar aqui que eu vou levar. Logicamente que eu não iria ser indelicado com ela. Mas a pessoa dá, já exigindo o que é que ela quer que faça com a roupa dela. Deu, que a pessoa faça o que quiser. Às vezes a gente dá uma cesta de legumes aqui, sabe o que eles vão fazer? Vende a cesta para comprar outra coisa que estão precisando. E as pessoas já dizem, mas vocês não devem dar porque estão vendendo lá fora. Mas nós demos, eles vão vender, façam bom proveito do dinheiro. Mas uns vão até tomar pinga. Tá bom, que tome a pinga, esquece dos problemas da vida. Mas tome a pinguinha deles. A caridade conversada chega sempre atrasada. Olha essa colocação de Emmanuel. A caridade conversada chega sempre atrasada. A gente quando conversa muito para ajudar os outros, via de regra, passou da hora. Então a gente não pode estar fazendo muitas exigências, dar sem pedir. Não dá, peça nada. Tanto é que o Cristo fez referência, quando fordes ofertar um banquete, convidai os estropiados, que não têm condição de vos retribuir. Olhem o que o Cristo colocou. É bom que ninguém devolva nada, que fique com tudo e tudo bem. Até mesmo o empréstimo do dinheiro. Porque o Paulo de Tarso diz que o amor não advoga em causa própria. A gente quando empresta para a criatura, vou emprestar para ele, depois ele não me paga, você acha? Empresta. Não está precisando? Você pode, empresta. Mas se não me pagar? Problema dele. E aliás, ele ajudou você a devolver aquilo que não lhe é lícito. Porque você deve ter adquirido ilicitamente isso. Porque se tiver que voltar, vai voltar. Se ele não devolver, você vai ganhar dinheiro de outra forma. Veja, essa visão tacanha das criaturas. Empresta. Se ele não devolver, se nós tivermos que reter novamente em nossas mãos aquilo que nós emprestamos, vem de outra forma, num negócio bem feito lá na frente. A justiça divina não erra. Não erra. Pode emprestar. Pode emprestar. E se ele não pagar, não tem problema, bom para você. Está devolvendo aquilo que não é seu. Porque se tiver que voltar, ele vai devolver com juro e correção monetária. E se não, Deus devolve num negócio bem feito lá na frente. Que muitas das vezes a pessoa nem sabe que foi por causa daquele dinheiro emprestado que ele emprestou e não foi devolvido. Deus não erra. Não faz malandragem, não tem injustiça para conosco. E o Cristo colocou isso, emprestar às criaturas. Mesmo que elas não tenham com que retribuir, empreste. Você tem, empreste. Mas a pessoa não empresta, quando sabe que está correndo risco. Que pena. Estamos longe de entender ainda a proposta de Jesus. Amar sem críticas é uma outra coisa complicadíssima, segundo Jesus. A gente critica muito e não ama, é o contrário. Critica e não compreende, não valoriza e não respeita, que é o verdadeiro sentido do amor. Até quando eu sofrerei por vós, disse o Cristo. Falou tantas vezes para a gente amar o próximo,
para ajudar incondicionalmente, e nós, ao invés de amarmos, criticamos as criaturas. Fazemos críticas acerbas, contundentes. Tem pessoa que é especialista em crítica, critica na primeira chance, na primeira oportunidade. Gosta de criticar, de colocar a criatura numa situação ridícula. Isto é de nossa responsabilidade. E entender sem reclamar. Nós reclamamos e não entendemos. Quando chove, a gente reclama. Quando faz sol, nós reclamamos também. Nós somos especialistas em reclamação. Nós precisaríamos parar de reclamar. Vamos procurar usar o lado esquerdo da nossa amígdala cerebral, ser positivo, pensar altruisticamente, deixar o negativismo do lado, essas críticas que não levam a nada. Pelo contrário, o pessimismo é um desastre. Então vamos procurar entender sem reclamar. E o que é mais difícil adquirir? Segundo Jesus, a paciência. Como é difícil a paciência. Tem gente olhando o relógio aqui. Não está tendo paciência comigo. Vamos ter paciência. E tem aquele que diz assim, eu perdi a paciência. Ninguém perde o que não tem, né? A paciência é uma aquisição. A gente tem que adquirir paciência. E a paciência é, talvez, a mãe de todas as virtudes. Porque ela congrega as outras virtudes. Por exemplo, a pessoa que tem tolerância para com as outras, tem paciência para com as faltas, limitações, atitudes infelizes da outra pessoa. O que é que ela tem? Paciência. Atrás da paciência está a tolerância, está o perdão. Então a pessoa, antes de aprender a perdoar, tem que primeiro ser paciente, ser tolerante, senão ela não vai aprender a perdoar. Resignação. A pessoa resignada, aquela que aceita numa boa, está lutando, batalhando, numa boa, ela tem que ter paciência, muita paciência, para ser resignada. A humildade precisa muita paciência. Muita paciência. No Evangelho tem aquela história daquela mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. 12 anos sangrando. Até que ela fez uma elucubração mental lá. Pensou consigo mesmo, se eu colocar a mão na veste de Jesus, eu vou ficar curada. Só que para entrar no meio daquele povão, para chegar a colocar a mão na veste de Jesus, ela teve que ter muita paciência. Muita humildade, inclusive, porque quando Jesus foi tocado na sua veste, ele percebeu que saiu alguma energia dele e passou para alguém. E ele até perguntou, quem me tocou? Os discípulos disseram, Senhor, mas como vamos saber no meio dessa turba? Como nós vamos saber quem tocou o Senhor? Não, porque eu sei que de mim saiu virtude. Alguém se beneficiou. E ela humildemente, já de uma paciência com a doença de muito tempo, com a humildade de chegar ali e se render frente àquela criatura, retratando a sua própria falência, ela disse, fui eu, Senhor. A humildade também acompanha a paciência. A pessoa orgulhosa não tem paciência. Ela acha que ela pode tudo. Você acha que eu vou ficar nessa fila? Logo eu? Já a pessoa humilde diz, não, eu fico. Eu agora posso chegar na frente de muita gente no guichê porque eu tenho 61 anos. Só que eu não faço isso. Não é porque eu não tenho paciência, não. É de vergonha, viu? Porque se fosse pela paciência, eu ia na frente de todo mundo. Nós precisamos exercitar a paciência. Vamos ficar ali esperando, a fila está caminhando, com paciência. No trânsito, por exemplo, vamos exercitar a paciência. Principalmente na época da chuva, o trânsito fica mais congestionado, a gente quer chegar na frente de todo mundo. Não dá, vai bater. Vamos com calma,
com tranquilidade, com serenidade. E a paciência também é caridosa. A paciência é muito caridosa. Quando nós fazemos esse trabalho aqui de assistência aos nossos irmãos, que é um trabalho de amor, de caridade, é necessário ter muita paciência. O Santo Agostinho, quando fazia o trabalho dele, ele chamava as irmãs que trabalhavam com ele, que eram as freiras, né? E ele dizia assim: minhas irmãs, vamos atender os hóspedes exigentes do Cristo. E atender as pessoas carentes, porque os carentes são exigentes, muito exigentes. Às vezes eles querem uma coisa na hora, e tem que ser, mesmo que eles não possam, mas tem que ser, eles exigem, eles cobram. Então, se nós não tivermos paciência para com eles, nós vamos deixar de fazer o trabalho em 2 minutos. Eu tenho uma amiga, um dia eu chamei-a para fazer o trabalho conosco, falei: não tem paciência para lidar com pobre. Aí eu pensei: não deve ter paciência para lidar com nada. Porque paciência, quando tem para lidar com tudo. Porque a paciência é uma virtude. E ela é uma veste nupcial, a quem Jesus fez referência para adentrarmos aos portos celestes, que não pode ser envergada apenas nos bailes, nas noites de gala. É uma virtude que tem que ser ostentada todos os dias, todas as horas, em qualquer lugar. Todas as virtudes devem ser ostentadas em qualquer lugar, em qualquer hora. Não tem local para nós exercermos as nossas virtudes. Principalmente dentro de casa. Porque tem muita gente que tem paciência lá fora, mas não tem paciência com as pessoas dentro de casa. A pessoa até humilde lá fora, mas dentro de casa é um tirano doméstico. Às vezes a pessoa tolera um outro lá fora, até por medo, receio, mas não tolera as absurdidades das pessoas dentro de casa. E nós precisamos elaborar as nossas virtudes. Temos que trabalhá-las constantemente. De outra forma, o Sócrates não teria dito a Humberto de Campos: é inútil falar os irmãos da terra. Sobejamente eles já receberam as informações que são importantes para as suas respectivas transformações. Disse o Sócrates: nos tempos idos, todos aqueles monumentos, aquelas grandes personalidades desapareceram. Mas nunca vai desaparecer a individualidade do espírito. E o trabalho do aprimoramento espiritual é trabalho de cada um. Ninguém vai trabalhar a personalidade, a evolução espiritual de uma outra pessoa. Pode contribuir, dar subsídios, mas a pessoa tem que entender a mensagem do Sócrates. Ou seja, conhecendo-nos, podemos nos transformar. Podemos trabalhar as nossas limitações. Nós já ajudamos em silêncio? Se não, vamos fechar a boca. Se nós damos sem pedir, ótimo, mas se ainda estamos pedindo, vamos começar a não pedir mais. Se nós amamos sem críticas, ótimo, isso é muito bom, mas se nós criticamos e não amamos, é melhor nós mudarmos. E se nós não entendemos as criaturas, estão reclamando, as circunstâncias também, vamos começar a entender e não reclamar mais, porque está tudo muito certo. Eu chamo de bênção do mal menor, porque tudo que acontece conosco, por mais negativo que seja, Deus está agindo com a bênção do mal menor. Porque se Deus fosse agir seriamente, com justiça, sem misericórdia, aquilo seria triplicado, quadruplicado, decuplicado, seria multiplicado em muitas vezes. Mas Deus, que é misericordioso, sempre nos traz a bênção do mal menor. Por isso nós precisamos procurar entender a proposta de Jesus. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, Senhor Jesus, enquanto a terra luta, sofre e não descansa,
e o homem atribulado se exaspera, guardamos-te a vida e a presença na lembrança, cantando o teu Natal perante a nova era. A tua proteção é luz que não se altera, no tempo que se foi e no tempo que se avança. Cada hora contigo é nova primavera, em florações de fé e lauréis de esperança. Glória a Deus nas alturas, canto inesquecível. És tu, mestre do bem, que te abaixa de nível, trazendo a paz, a esperança e o amor aos tutelados teus. Agora, embora haja prenúncio de guerra, nós te amamos, Senhor Jesus, acima das armas da terra, procurando contigo a integração com Deus. Muita paz.